Muito obrigada. Vocês me fazem chorar. Muito obrigada mesmo. Que privilégio estar aqui. Eu quero começar reconhecendo que missões está no coração e no centro dessa casa, desde o começo. Quero reconhecer isso, porque nós estamos entrando em algo que já estava transbordando do coração da liderança e da história daqui. Quando visitamos a Bethel pela primeira vez, em 2008, eu encontrei o pastor Bill, por acaso, no corredor, e ele ficou tão empolgado ao saber que éramos missionários no Himalaia. Ele ficou todo animado. Você tem que conhecer a Benny, porque ela tem intercedido por aquela região por muitos anos. Pode imaginar o quão encorajados ficamos ao ouvir que os líderes dessa casa já estavam amando e orando pelas pessoas que nós amávamos e estávamos vivendo entre eles. Isso nos abençoou tanto naquela primeira visita. Bem, alguns dias atrás nós nos encontramos de novo no mesmo corredor e paramos e lemos a placa que está ali em homenagem ao pastor Earl Johnson, o pai do pastor Bill. Nós nunca tivemos o privilégio de conhecê-lo aqui na Terra, mas posso esperar poder encontrá-lo um dia. Quero ler algo para você que quero que o John leia para você. Espere até você ouvir. Sim, fomos tocados e queríamos que você fosse tocado também. Earl Johnson foi o patriarca dessa família Bethel. A sua vida estabeleceu os alicerces para tudo que somos. O seu amor determinou o padrão para tudo que nós nos tornamos. Nós somos as sementes da sua herança, a paixão que havia nele. É apropriado que esse prédio, aqui no campus do Collegeville, que foi construído para enviar guerreiros até os confins da terra, seja dedicado a Earl, pois ele passou muitos anos comissionando grupos missionários para impactar as nações. Isso não é incrível? E nós conhecemos a Darlene, sabemos o quanto que ela está apaixonada por missões. Queremos honrar o legado aqui dos pastores Earl e Darlene, do Bill e da Benny, e, na verdade, toda a liderança da igreja, o Chris e a Kathy, o Farrell, os Harpers. A liderança aqui exala missões. É uma honra para nós assumirmos esse papel de receber o bastão para levarmos para a próxima etapa. Estamos empolgados com o que Deus tem em mente. Cindy vai tomar a oportunidade de compartilhar com você um testemunho poderoso de algo que aconteceu no Himalaia. E essa história demonstra o poder da oração. Preparem-se. Esse é um dos nossos testemunhos favoritos do que Deus fez lá no Planalto. Muitos anos atrás, alguns amigos nos visitaram e nós os levamos a uma aldeia tibetana, lá no Alto Tibetano, e nós tínhamos 4 crianças conosco, de 7, 6, 4 e 4. Estávamos em uma vila que ficava a cerca de 2.000 pés de altitude, bem intenso em relação ao sol. Uma manhã saímos como família e estávamos nessa montanha adorando ao Senhor. Abaixo de nós havia uma aldeia budista e um convento. Estamos falando de budismo tibetano. E nós podíamos ver eles lá embaixo. Mas nós estávamos adorando e exaltando o nome do Senhor nesse lugar. Porque, como o Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Portanto, estamos exaltando nesse lugar, liberando e confiando nele e no seu coração, com todas as pessoas que podíamos ver abaixo de nós. Passamos 2 ou 3 horas lá, foi divertido, foi lindo, mas nós precisávamos almoçar e as crianças precisavam uma soneca. Então pensamos, vamos passar rapidamente e ver a vila e mostrar para os nossos amigos, ver como que um lugar de budista tibetano parece e vamos voltar para a cidade. E nós descemos de carro, estacionamos na estrada. A estrada estava, bem alto do lugar de onde era o lugar ali de onde a gente estava parado. E aí, quando a gente parou ali e olhou para baixo, eu quero ter um momento para te mostrar o que a gente estava vendo.
Diante de nós estava uma grande montanha de pedra. Parecia um prédio retangular, mas foi construído com placas de ardósia. Cada pedra tinha mantras budistas ou orações esculpidas na pedra. E assim, quando um peregrino chegava, ou mesmo um visitante costumeiro chegava, iam comprar uma dessas pedras e alguém colocava na pilha para eles. E com o passar dos anos, se tornou essa estrutura gigante, provavelmente mais de 60 mil metros de comprimento, provavelmente 18 a 21 metros de largura e até coisa de 15 metros de altura. Por baixo dessa estrutura, estava totalmente cercado de grandes rodas de oração budistas. Essas rodas de oração têm escrito orações budistas gravadas no seu interior, de forma que eles são giradas e eles creem que a oração que estava ali foi oferecida em nome deles. Então, eles caminham em círculos em volta dessa estrutura, girando cada roda, contando cada volta e pagando por cada pedra que eles colocam naquela pilha. E a razão pela qual eles fazem isso é porque eles não têm esperança. Os budistas acreditam na reencarnação. Essa é a crença de que após a morte você renascerá em uma outra forma, provavelmente um animal, um inseto, talvez outro ser humano. Você nunca sabe, há muitas opções e eles vivem com medo. Eles vivem com medo que suas más ações superem as suas boas ações. Ficam desesperados e, à medida que envelhecem, eles passam mais tempo indo e dando voltas, e dando voltas, e dando voltas, porque estão com muito medo. Essa era a cena que, quando chegamos, estacionamos ali na estrada e eu sugeri que gastássemos 10 minutos, que andássemos em direções e visse esse lugar, orasse ali naquele lugar 10 minutos e voltar e dar comida para os nossos filhos. Eu desci, andei uns 30 metros na frente daquelas rodas de oração e bem claramente o Senhor me virou 180 graus. Eu só girei e ouvi Ele dizer, eu quero que você vá falar com ela. E lá estava essa linda senhora. Temos uma foto dela. Uma linda senhora sentada num banco, perto da escada por onde eu entrei. Eu fui até ela e, quando me aproximei, de verdade, ela se estendeu as mãos para mim. Como eu estava chegando, ela disse, venha, sente comigo, ore por mim. Meu ouvido está doendo muito. Eu me sentei ao lado dela, dessa linda freira budista. Orei por ela e Deus a curou. Tirou a dor dela. Ela ficou tão animada que começou a levantar a saia, o avental, e disse, ora pelos meus joelhos, eles estão doendo muito. Eu orei pelos joelhos dela e sugeri que caminhássemos juntas, tentando sair da multidão, para que pudesse colocar meu braço ao redor dela. Mas as pessoas começaram a nos seguir, queriam saber o que estava acontecendo. Ela estava tão feliz de dizer que Deus tinha tirado toda a dor das pernas dela. A multidão, obviamente, ficou super animada, começou a pedir oração para eles também, todas as suas doenças, e eles foram em casa e buscaram os que estavam doentes em casa. E foi incrível ver o que estava acontecendo. Nossos filhos foram envolvidos. Foi uma espécie de... Na verdade, honestamente, foi um momento avassalador, por causa da bondade do Senhor caindo sobre esse lugar. Lembre-se, todas as pessoas que nesse lugar, elas estavam adorando e buscando deuses falsos. Cada um deles. Ninguém estava buscando o único Deus, o exaltado e verdadeiro. E mesmo assim, Ele se deleitou em tocá-los com seu amor, seu poder de cura.
Muitos coxos foram curados e puderam andar sem dor naquele dia. Olhos cegos foram abertos, ouvidos foram abertos. Tinha uma senhora que começou a dançar e gritar de alegria, porque a dor de cabeça dilacerante que ela tinha por anos desapareceu de repente. Os nossos 10 minutos lá passaram de 5 horas. E enquanto íamos embora, eu nunca, jamais esquecerei o peso de santidade que senti naquele lugar, pelo que Deus havia feito. Esse não era o nosso plano, veio direto do coração do Pai, um bom Pai. Na verdade, eu não queria falar sobre isso informalmente, não queria apenas dizer, colocar aí. Eu estava guardando essa experiência e contei a alguns amigos próximos. Naquela semana tivemos a oportunidade de compartilhar com os nossos amigos. E quando eu estava contando sobre essa freira, um dos nossos amigos deu um pulo e saiu da sala e voltou segurando uma foto. E ele disse, é ela? É ela? Como assim? Sim, como que você tem uma foto dela? Eu não podia acreditar. E eles me contaram que 3 anos antes, eles visitaram esse mesmo lugar. Eles encontraram a mesma freira. Eles tiraram a foto dela, interagiram com ela, se divertiram. E sempre que eles voltavam e visitavam suas famílias e amigos, contavam sobre o que eles estavam fazendo, mostravam a foto dela e pediam que as pessoas levassem a foto para casa e orassem por aquela senhora. Outra senhora que estava conosco naquele grupo disse, em 1992, eu costumava levar equipes de oração para aquela região. E ela disse, não tínhamos permissão de chegar perto da estrada naquela época, a gente tinha que parar na montanha, simplesmente, e onde a gente desceu, e orávamos. E eu chorei. Eu mal tinha saído do ensino médio em 1992 e essa preciosa irmã já estava lá, nas áreas remotas, clamando por um mover de Deus entre essas pessoas. Eu quero que você perceba que as suas orações também são importantes. Suas orações fazem diferença. Elas fazem. Eu quero encorajá-los com isso. Espero que você tenha pego um desses folhetos. Você pode desdobrar. E vou te mostrar quão grande fica. Porque todo rosto aqui é importante. Eu quero encorajar vocês a abrirem-se em casa, desenvolver sua própria estratégia. Crie uma estratégia em sua família. Ore por nossos missionários. Ore pelos povos os quais estão entregando suas vidas para compartilhar o Evangelho. Ore pela sua própria nação. E depois, ore por todas as nações do mundo. Eu quero encorajá-la a vir visitar a capela de oração regularmente. Coloque sua mão sobre aquele globo que fica no centro da capela de oração. Ore por toda a terra. Veja as bandeiras que estão postas na nossa rua. Ore pelas nações. Por quê? Porque suas orações são importantes. Bem, eu vou pedir o John para voltar e ele está animado a compartilhar mais do coração de Deus com a palavra, pelas nações. Não é uma história poderosa? C.T. Studd, ele foi um missionário pioneiro na África, ele disse isso. Algumas pessoas querem viver sob o som dos sinos da capela, mas eu quero construir uma missão a 1 metro dos portas do inferno. Não é incrível? Só para ver Deus derramar o seu poder, seu amor e sua verdade sobre essas pessoas em locais sagrados budistas. Foi um grande privilégio. Foi tão incrível. Abra comigo suas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Essa é uma passagem incrível. Estamos vendo algumas das palavras finais de Jesus para seus discípulos enquanto ele estava na terra.
Abra lá. Antes de entrarmos nessa passagem, eu gostaria de contar um pouco mais sobre nossa história. Quando eu me formei do ensino médio, eu fui para a faculdade, depois da faculdade fui para o Alasca. Eu amei o Alasca. Era a terra da aventura, eu consegui esse emprego incrível, que me pagava para viajar por todo lugar, vendendo coisas. Eu poderia organizar minha programação para que, quando os peixes estivessem em tal rio, eu podia ir lá, fazer algumas ligações de venda, e então pular e pescar. Ou então o salmão, sabe, naquele outro rio, eu poderia voar lá e fazer isso. E quando o Iditarod acontecia todo ano, eu podia ir para Nome, bem na hora que estava para acontecer, que os trenós com os cachorros estavam chegando. Era maravilhoso. A Cindy se juntou a mim, depois de cerca de 4 anos estando lá. Eu tinha essa mulher incrível comigo, amávamos o Senhor, estávamos envolvidos na igreja, nas missões da igreja, estávamos servindo a Deus, estávamos vivendo o sonho americano, estávamos subindo essa escada corporativa, indo muito bem. E aos poucos, Deus começou a fazer algo. Havia essa espécie de insatisfação santa, tipo, estou subindo a escada certa? E aí, então, estávamos no estudo bíblico juntos, Cindy e eu estávamos lendo João 15 uma manhã. E essa é uma das nossas passagens favoritas, amamos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando cheguei ao verso 16, algo aconteceu. Esse pequeno comando de Jesus, uma pequena palavra, saltou da página para o meu coração. E diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem. Aqui está essa palavrinha. Isso mexeu comigo. Eu fui até a Cindy e disse: Deus está falando. Você já aconteceu antes, quando você lê uma passagem várias vezes e de repente é uma palavra para agora. O Espírito Santo estava falando comigo. Compartilhei isso com a Cindy e ela disse: estou dentro. Começamos então a nos preparar para ir. Tínhamos todos os tipos de perguntas: quando, onde, para onde, com quem. E então começamos a buscar a Deus, agradecendo Ele, porque se Ele tinha nos chamado para ir, Ele iria nos liderar. E começou a procurar a Bíblia. Na verdade, fizemos uma leitura completa. E ao lermos a Bíblia de capa a capa, em todos os lugares de Gênesis, Apocalipse, a revelação de Deus do seu coração pelas nações estava saltando das páginas. Da promessa em Gênesis 1 a Apocalipse 7, quando vemos cada nação, cada tribo, cada língua no céu, adorando diante do Cordeiro. Estávamos vendo o coração de Deus por todas as pessoas. Isso nos abalou. E o Senhor, onde você nos quer? E começamos a descobrir que existem vastas partes da Terra onde as pessoas nunca ouviram o Evangelho. As estatísticas eram um pouco diferentes naquela época, isso foi uns 20 anos atrás, mas colocamos algumas dessas estatísticas no verso desse folheto para que você possa orar. A população mundial atual é de aproximadamente 8 bilhões. Vocês sabem quantas pessoas nunca ouviram o Evangelho? 40%. Mais de 3 bilhões de pessoas no planeta nunca ouviram o Evangelho. Mesmo na nossa era de tecnologia, interconexão global. E Deus usou essas estatísticas para conquistar nossos corações. E disse: Senhor, para onde podemos ir? Queremos ir a um lugar onde o Evangelho não tenha sido alcançado ainda. E isso foi o que aconteceu. Fomos para o Himalaia. E eu te digo, foi o privilégio mais incrível das nossas vidas. Porque para entrar nos vales, onde talvez nenhum cristão jamais tinha entrado. E começava só com a adoração. Vim aqui para te adorar, vim aqui para prostrar-me, encontrar as pessoas e demonstrar o amor de Deus. Só construindo amizades, vivendo com eles, aprendendo o seu idioma, aprendendo sua cultura. E quando Deus nos dava uma oportunidade, como a Cindy compartilhou, a oportunidade de demonstrar o seu poder, e os seus corações se abririam e podíamos demonstrar a verdade do Evangelho. E às vezes levavam muito tempo para que eles entendessem isso, porque eles não tinham conceito de um Deus eterno, um supremo ser. Mas que privilégio, um privilégio incrível. E aquele vá do Evangelho nos agarrou. Bem, em Mateus 28, temos mais vás. Está pronto? Está pronto para ser conquistado?
Ok. Essa passagem e poucas outras que vamos ler, na verdade, diferentes grupos de passagens que chamamos de a Grande Comissão, porque são as palavras finais de Jesus enquanto ele estava na terra para seus discípulos. Acho que Jesus estava escolhendo suas palavras com muito cuidado, não acha? E sei que os discípulos estavam ouvindo, porque nesse momento, o mundo deles estava de cabeça para baixo. Veja o versículo 17, ele diz, são os 11 discípulos. Judas já tinha sido. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eles nem sabiam, isso é um fantasma? Sabe, eles estavam ali atentos ao que ele estava dizendo. E eu quero que você esteja atento no que Jesus está dizendo nesses versículos. Está pronto? E Jesus aproximou-se deles e disse, toda autoridade, diga, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vá e faça discípulos de todas as nações. Todas as nações. Batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas essas coisas. Diga, todas as coisas que eu te ordenei, e eis que estou sempre contigo, até os fins dos tempos. Você viu o vá do Evangelho aí? Está aí, não está? Portanto, vá. Sempre que há um portanto na Bíblia, pergunte, para que serve o portanto? A que se refere esse portanto? Refere-se a esse versículo anterior, não é? Toda autoridade me foi dada. Foi dada a Jesus. Como isso aconteceu? Ele tinha acabado de ir para a cruz, crucificado. 3 dias depois, ressuscitado. Ele pegou aquelas chaves que o inimigo recebeu de Adão quando ele caiu, e ele pegou de volta, porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o túmulo, e agora ele tem toda a autoridade. Foi dada a ele. Portanto, vá, insinuando que ele está nos dando essa autoridade também. Nós vamos em sua autoridade. A última frase também transmite isso. E estarei sempre com vocês. Você não pode cumprir esses mandamentos sem minha presença. Eu estou contigo. Vá no poder do Espírito Santo. Quais são os outros mandamentos aqui? Temos o ir. Qual é o próximo? Faça discípulos. Observe que Jesus não quer só convertidos. Ele quer discípulos, ele quer seguidores. Essa palavra significa aprendizes. É isso que ele quer dizer. E onde que ele quer esses discípulos? De todas as nações. Quantas? Todas. Eu verifiquei o grego e sabe o que significa? Significa todas. A palavra nação, aí, em inglês, é como um país, certo? Mas esse não é o significado. O mundo tem 195 países, aproximadamente. Às vezes é oscilante. Mas essa palavra é a palavra etnos. Essa significa grupo étnico, comida étnica. Se refere a todos os povos da Terra. Temos 195 países. Sabe quantos grupos de pessoas existem na Terra? Mais de 16 mil. Temos um monte de gente em nosso país, não temos? Somos esse caldeirão. E Deus diz, discipule todos os povos. Discipule todos. Então, desses 16 mil grupos de pessoas, há 6 mil que são considerados não alcançados. A mesma definição é menos de 2% de cristãos. Portanto, temos alguns negócios pendentes. Temos trabalho a fazer. Quais são os outros mandamentos aqui? O outro é batizá-los em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os. Você gostou dessa, certo, Rich? Ensinando-os a observar todas as coisas que eu te ordenei. Você acha que Jesus está preocupado com obediência? Absolutamente. Não está na grande comissão. Porque se você pode pensar que essa comissão é para os 11 e não para você, mas essa frase aqui vai excluir isso. Porque Jesus diz, os 11, ensine seus discípulos a obedecer a todas as coisas que eu te ordenei. Ou seja, incluindo isso.
Você não vai fugir disso. Você também se aplica a cada um de nós. O vá do Evangelho. Abra no capítulo 16 de Marcos, porque aqui temos mais um desses últimos encontros de Jesus com seus discípulos. É diferente, porque o ambiente é diferente. Mateus 28 está numa montanha, e aqui em Marcos 16 eles estão sentados ao redor de uma mesa. Alguns dos discípulos não acreditavam nele, e ele os repreendia pela sua dureza de coração. E no versículo 15, vamos ler. E ele disse a eles, aqui está a palavra, vá. Vá por todo mundo e pregue o Evangelho. Aqui temos um mandamento específico. Tom Crandall vai gostar disso. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho simples. O Evangelho simples. Pregue o Evangelho. E para quem você quer pregar o Evangelho? Para cada criatura. A ênfase aqui é um pouco diferente. Mostra que Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos os homens venham ao arrependimento. Em Mateus 28, a ênfase está em discipular grupos de pessoas. Existe uma maneira de discipular um grupo que é diferente de alcançar uma pessoa. Muitas vezes, na história de missões, nós fomos atrás de indivíduos. Isso faz parte da grande comissão, mas negligenciamos o ir atrás de grupos de pessoas. Até mesmo cidades, regiões. E a maneira de discipular grupos é diferente da maneira de discipular indivíduos. Somos chamados para fazer as duas coisas. Somos chamados para fazer as duas coisas. Para nós, no Ocidente, somos muito individualistas, certo? Portanto, as missões ocidentais geralmente se concentram em indivíduos, porque nós somos individualistas. Mas em grande parte do mundo, onde fomos, é muito um conjunto, é grupal, é família. No Himalaia, nossa oração era Deus nos dê os pais, porque é uma sociedade paternalista, e se desse para pregar o Evangelho aos pais, iríamos chegar a toda a família. Orávamos, dê-nos o clã, nos dê o clã inteiro. Pregue o Evangelho a toda criatura. E, por último, vamos ver a outra grande comissão em Atos, capítulo 1. Alguns podem pensar, Atos não são os Atos dos Apóstolos? Sim. Mas no capítulo 1, Jesus aparece. E se está duvidando disso, você tem uma Bíblia com letras vermelhas, verá que há algumas letras vermelhas em Atos 1. Vamos ver. E os estudiosos acreditam que essa é a comissão final de Jesus. Porque no verso 9 diz, depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem. Essas são as palavras finais de Jesus aos seus discípulos. Atos 1:4. Enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Muitas pessoas pensam que a grande comissão é a grande sugestão. Não. É um mandamento. Vá fazer discípulos. Isso não é uma sugestão, esse é um mandamento de Jesus. Esse versículo deixa bem claro, deu-lhes esta ordem. Qual é a ordem? Deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem. Acho que os discípulos ficaram confusos. Receberam um vá por todo mundo. E é claro, são todos judeus. Eles ficam assim, gentios? São impuros. Tem certeza que temos que fazer isso? E aqui Jesus disse, espere. Eu estou confuso agora. Claro, nós observando desse lado da história, entendemos. Isso não estão em conflito. Jesus estava dizendo para ir para todo mundo, mas espere até que você receba. O quê? A promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E veja o versículo 8. Eu amo isso. Mas receberão poder. Diga poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Observe que esse poder, isso não é algum tipo de coisa assustadora. Esse poder é uma pessoa. É a pessoa do Espírito Santo. É alguém vivendo em alguém. Aqui, o que está acontecendo é que ele está explicando a eles toda a realidade e a verdade da salvação.
Veja, a salvação não é só pecados perdoados e fora do inferno direto para o céu. Isso faz parte. E fico muito feliz, porque eu não quero ir para o inferno. Mas isso não era o alvo principal de Jesus. Ele tinha que cuidar do problema do pecado para que pudéssemos trazer Deus do céu para vir habitar em você e em mim. E é aqui que isso acontece. O presente do Pai, a promessa do Pai. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o que esse poder faz? É para você? Certamente pode beneficiar você e eu. Mas o que Jesus diz? Receberão poder e serão minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, é primeiramente para o mundo. É primeiramente para nos tornar testemunhas poderosas do Evangelho, pregadores poderosos, discipuladores poderosos. Levamos o poder para curar, para libertar. É por isso que o Espírito Santo vem sobre nós. Amém? Agora, veja para onde. Na verdade, esse é outro versículo do vá. Mas o vá é meio que escondido. Veja se consegue encontrá-lo aqui. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vê o vá aí? Você não pode chegar a Samaria e aos confins da terra sem ir. Há também um vá do Evangelho nesse versículo, mas eu amo esse verso porque ele, explica. Você não pode ir até os confins da terra sem não é uma testemunha em casa. Certo, Tom? Precisamos testemunhar para os nossos vizinhos, para as pessoas na rua, no supermercado. Nós precisamos ser testemunhas vivas, compartilhando sua vida em nossa Jerusalém, em nossa Judéia, em nossas Samarias e até os confins da terra. Gosto de pensar em Jerusalém como onde estamos atualmente. Para nós que estamos nesse prédio, é Redding, condado de Shasta, aqui é Jerusalém. Para aqueles que vocês estão online, é onde você está. Eu gosto de pensar na Judéia como, talvez a América do Norte temos essas culturas semelhantes, história. E gosto de pensar de Samaria como talvez o Ocidente, porque, novamente, temos maneiras diferentes de pensar deles. Mas, os lugares confins da Terra, agora estamos cruzando com a Terra. Agora a gente está entrando nos 40% que nunca ouviu o Evangelho. E sabe o quê? Eles não vão ouvir, a menos que vamos. É parte de nossa paixão, é ser voz para os que não têm voz. Porque há tantos monges budistas que estão andando em templos sagrados budistas que ainda não ouviram o vá do Evangelho. Será que os discípulos entenderam? Eles obedeceram? Bem, em medida, você olha o final do capítulo Atos 1, eles estão ali na sala, eles estão esperando, eles estão obedecendo. Eles não sabem o que vai acontecer, mas estamos esperando. E eles estão orando, estão em um comum acordo. E é assim que eu sei que Deus estava nisso. Mas, assim, e o que acontece? Atos capítulo 2. O Espírito Santo vem e fogo do céu, línguas de fogo. Eles começam a falar em línguas, e dessa vez não é uma linguagem de oração pessoal. São línguas de quem? Das nações, todas as nações. Eu amo que o dom do Espírito Santo, quem ouve primeiro? Cada nação que está em Jerusalém. Isso demonstra o coração de Deus pelas nações. Há um novo poder em falar. Estavam escondidos numa sala e agora estão nas ruas declarando quem Jesus é. Há um novo poder na cura, um novo poder no evangelismo, um novo poder na libertação. Na primeira mensagem de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Poder, porque o Espírito Santo veio. A igreja primitiva, eles meio que entenderam Jerusalém, talvez Judéia, mas eles meio que deixaram a parte de Samaria e os confins da terra.
E o que teve que acontecer foi perseguição. Não acredito que tenha sido de Deus, mas Deus usou com certeza. E ele pegou o maior perseguidor que aterrorizava a igreja e o transformou em um maior missionário. Isso não é incrível? E aí você vê o coração de Paulo em Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, para todas as nações. Romanos 15, ele diz, sempre fiz questão de pregar o evangelho, onde Cristo era conhecido, mas onde não era conhecido. Em uma geração, aquela igreja primitiva espalhou o evangelho por todo o mundo conhecido. Em Atos 17 está escrito, eles têm causado alvoroço em todo o mundo. Você receberá o poder quando o Espírito Santo vier sobre você. Isso que acontece com a igreja primitiva. Houve um outro grupo de crentes, cerca de 300 anos atrás, cerca de 300 deles, curiosamente. Eles moravam na Morávia, e eles tiveram que fugir da Morávia por causa de perseguição religiosa. Havia um conde rico na Alemanha, chamado Zinzendorf, que tinha propriedade e dinheiro, e ele disse, venha. Ele era crente, criaram como uma comunidade ali, e honestamente os primeiros 5 anos foram muito difíceis. Muitas brigas, na verdade, havia difícil viver em comunidade, vida comunitária. E o conde Zinzendorf e a liderança começaram a buscar um novo Pentecostes, um novo derramamento do Espírito Santo. E em agosto de 1727, em uma reunião de oração, o Espírito Santo desceu. E foi um novo Pentecostes. A oração de intercessão atingiu um novo nível. Eles começaram uma reunião de oração que durou 100 anos, sem interrupções. Sinais e maravilhas eram normais. Eles começaram a ser chamados de povo feliz. A alegria encheu o coração deles. Eles eram tão apaixonados pela palavra de Deus que tinham 3 cultos por dia, 5h30, 7h30 e 9 da noite, porque eles acreditavam também em trabalhar, em um emprego. Não era esse trabalho missionário de tempo integral. Eles saíam e trabalhavam e continuavam os seus negócios. E eles estavam tanto na palavra de Deus e nos mandamentos de Jesus, inovado o evangelho, que eles desenvolveram essa incrível paixão pelo mundo. Em 1 ano, depois desse derramamento, eles enviaram os seus 2 primeiros missionários, 2 homens, que escutaram falar sobre uma ilha no Caribe, que estava cheia de escravos, governada por traficantes de escravos, e os traficantes de escravos não deixariam nenhum cristão fosse ali. Então esses 2 homens decidiram, vamos nos vender como escravos para chegar àquela ilha. O navio que deixava ali o porto na Europa, eles estavam acenando tchau para suas famílias ali do convés. Esses 2 homens levantaram suas mãos para o céu e disseram que o cordeiro que foi morto tem a recompensa de seus sofrimentos. Que o cordeiro que foi morto tem a recompensa de seus sofrimentos. Isso se tornou o clamor do movimento missionário da Morávia. E nos aproximamos dos próximos 20 anos, eles mandaram mais missionários do que todas as igrejas protestantes haviam enviado nos últimos 200 anos. Quando eu fui em Nome para assistir o Iditarod, adivinha o quê? Havia uma igreja Morávia em Nome, Alasca. Não é incrível? O que aconteceu na igreja primitiva? O que aconteceu com o movimento missionário da Morávia? Eu acredito que estamos bem próximos de outro movimento missionário. Deus tem derramado o seu Espírito aqui. Ele está nos dando sua presença manifesta, Ele está nos dando seu poder. Mas o poder tem um propósito, para sermos testemunhas. Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E todos nós temos um papel nisso. Todos nós temos um papel. Eu amo nossa declaração missionária. Nossa missão é o avivamento. É a expansão pessoal, regional e global do reino de Deus, por meio de sua presença manifesta. Tem que começar com nós, não é? Pessoalmente. Então, que sair regional antes de ser global. Bethel Missions, nossa ênfase é na paz global. Nós amamos isso. Mas todos fazemos parte da grande comissão. Que o cordeiro que for morto tenha a recompensa de seus sofrimentos.
Enquanto eu compartilho isso, creio que algumas pessoas nessa sala, que algo está acontecendo em seu coração. Há um fogo em seu coração. Deus está fazendo algo. Ele está nomeando pessoas. Ele está comissionando pessoas para ir. Não sei para onde. Espero que um pouco disso chegue até os confins da terra. Mas isso está nas mãos de Deus. Ele pode te mandar aqui mesmo, ele pode te mandar para Samaria, ele pode te mandar para Los Angeles. Mas está sentindo algo se mexendo dentro de você. E se é você, quero que fique de pé agora. Seja ousado, levante-se, porque queremos orar por você. Vamos lá. Sim. Ei, vamos aplaudir. Obrigado, Jesus. Amo isso. Continue de pé. Queremos orar. Igreja, se achegue a essas pessoas. Olha ao redor, temos muitas pessoas que estão dizendo: aqui estou, Senhor. Envie-me. Aqui estou, Senhor. Envie-me. Obrigado, Jesus. Nesse momento, oramos por cada coração. Igreja, você pode começar a orar individualmente. Oramos por cada pessoa que está de pé aqui nesse momento. Deus, nós oramos que os unja, que os nomeie, que os comissione. Senhor, dê a eles alvos no poder do nome de Jesus. Senhor, oramos por um novo poder, nova unção, que Tu dê a clareza a eles. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Levante flechas de fogo nessa casa para ir às nações. E, Senhor, nós oramos por Sua liderança específica em cada vida. Agradecemos porque, se estiver chamando, também o mostrará o caminho. Para onde ir, quando ir. Você não precisa ficar confuso sobre isso. Comece a agradecer a Jesus, porque Ele deseja Sua vontade soberana para você, mais do que você mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que o Cordeiro que foi morto tenha a recompensa de seus sofrimentos em cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Fantástico. Tudo bem. Você pode se sentar. Aqueles que não se levantaram, vocês não estão fora disso. Você também é chamado. Todos somos chamados para ir, certo? Todos somos chamados para ir. É só uma questão de onde. E todos nós somos chamados e estar envolvidos em missões globais. Cindy compartilhou sobre o poder da oração. Queremos encorajar novamente cada um de vocês a ir mais fundo na oração, pelas missões da Bethel, pelos nossos missionários. Temos 75 missionários em todo o mundo, com 45 crianças, e eles estão indo para alguns lugares mais sombrios com o Evangelho. Vamos apoiar eles. William Carey, ele disse isso. Ele foi um pioneiro para evangelhos, missões na Índia. Eu entro no buraco se você segurar a corda. Precisamos segurar as cordas dos nossos missionários. Precisamos estar apoiando eles. Deixar eles saber que estamos orando. E quando eles voltarem, quando nos abraçar e vamos colocar em nossos grupos caseiros, nas nossas famílias, vamos orar. A outra forma de ir, já falei disso. E a última maneira de nos envolvermos é com nossas finanças. Nós podemos doar. Bethel Church, você pode olhar os detalhes aqui nesse panfleto. Nós queremos agradecê-los pela sua generosa doação a missões. Nos últimos anos, vocês doaram mais de 1,8 milhões de dólares para missões. Isso é tão lindo. Isso representa coisa de 18% do último ano. Isso foi um ano com Covid. Isso não é incrível? Muitos de vocês estão doando de forma recorrente e queremos encorajá-lo a continuar a fazer isso. Para vocês, aqueles que não estão fazendo, considere isso. Queremos levantar mais flechas de fogo. Temos muitas iniciativas estratégicas que não podemos nem te falar porque são secretas. Precisamos dinheiro para fazer isso. Sabe, fazemos isso com o nosso fundo de missões gerais. Vamos tirar uma oferta daqui a pouco para isso. Também queremos encorajá-lo a adotar um missionário. Para aqueles de vocês que querem, podem encontrar uma conta M aqui. E tudo que você dá nessa conta M vai direto para aquele missionário. Passa pelo nosso departamento, mas a gente não toca nessa doação. São duas maneiras que você pode doar as missões da Bethel. Muito obrigado pelo seu tempo essa manhã. E quem vai vir? Chris está vindo para receber essa oferta especial para missões.